Olá, bom dia a todas e todas. Estamos aqui para o nosso 7º encontro. Está quase acabando, não é? Mas hoje nós vamos falar sobre escola e educação. Nesse aspecto, nós vamos ter o sentido tanto da escola como produto físico da educação e como produtora de educação, e a educação como aquela que tem um lugar próprio para o seu exercício. Ora, nós temos lá na nossa LDB, já foi visto isso em momentos anteriores, que a educação pode ser realizada em qualquer espaço, em qualquer ambiente. Inclusive, nós estamos aqui reforçando a necessidade da educação ser posta no ambiente do trabalho, não é isso? Entretanto, quando nós falamos em educação formal, educação aquela que forma para habilidades e competências profissionais específicas, nós vamos tratar desta forma de educação em um lugar específico. E que lugar é este? É a escola. Então, uma educação pública completa, nós vamos ter aqui no nosso primeiro conceito, é aquela que reúne ao mesmo tempo a instrução e a formação moral. Uma escola na qual isto é praticado chama-se Instituto de Educação. Eu achei interessante trazer essa afirmação de Kant para cá, porque nós estamos dentro de um Instituto de Educação. Ora, e se eu quero uma educação completa, a minha educação, ela tem que prever, ao mesmo tempo, a instrução e a formação moral. Isto Kant vai dizer que ocorre dentro de um instituto de educação. Então, veja, embora, como nós falávamos antes, nós temos que a LDB vai nos dizer que o ato de educar, ele pode ser processado, ele pode se dar dentro de qualquer espaço, inclusive dentro do espaço do trabalho, não é? Nós vamos ter um lugar obrigatório para a educação, que é a escola. E aqui Kant já definia escola, que tinha como a função de unir o ensino moral e o ensino de competências e habilidades ao Instituto de Educação. Isso muito nos é importante na medida em que o nosso exercício educativo, em que o nosso fazer se realiza especificamente dentro de um Instituto de Educação por excelência, não é? O nosso Instituto Federal de Rondônia. Qual é o objetivo desta nossa inter-relação entre educação e escola como seu lugar obrigatório? É compreender que o ato de ensinar e de aprender são correlatos, e estes atos tanto fazem parte da instituição escolar quanto residem fora dela. Mas eu não posso esquecer que o que alimenta aquela educação que está fora do recinto escolar é exatamente o que nós levamos da escola para aquele ambiente, para aquele lugar. Não é? O ensino de dentro e o ensino de fora da escola. O ensino escolar no Brasil é direcionado pela LDB. Esta lei determina que conteúdos e componentes disciplinares devem ser ensinadas na escola. Nós vamos então poder compreender que há diversas formas de educação. Aquela educação que eu promovo dentro da escola, ela deve ser organizada e ela deve se submeter às diretivas de uma lei de diretrizes de bases, que é a nossa conhecida LDB. A LDB, nesse caso, ela vai estipular os conteúdos que não podem ficar de fora. Ora, professora, eu não posso fazer uma educação diferente? Claro que pode. Hoje nós primamos pela inovação no conhecimento, sobretudo dentro de um instituto de educação. Entretanto,
Portanto, você pode acrescentar elementos àquele conteúdo, mas jamais pode substituí-lo ou deixar de ministrá-lo em função de outros. Isso só pode ser feito a partir de uma proposta curricular conjunta, realizada coletivamente entre gestores, professores, diretores, enfim, com todas as esferas daquelas pessoas que estão nas direções escolares, ok? Então, lá no artigo 8, primeiro parágrafo da LDB, nós vamos ler que caberá à União a coordenação, lá vem nossa palavrinha mágica, da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Ora, só neste artigo da LDB era capaz de nós passarmos uma aula inteira. Pena que nós não podemos fazer isso, não é? Mas nós vamos ainda assim demonstrar para você qual é a intenção que esse objetivo tem. Veja, nós vamos ter que primeiro, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Vamos parar bem aqui. Vocês lembram que nós falamos que quando eu estou no exercício político, isso foi nossa aula anterior, quando eu estou no exercício político, quando eu sou um profissional político, eu tenho que coordenar metas, eu tenho que coordenar ações para atingir objetivos. Então, a união, não é? Através de quem? Através dos seus profissionais políticos voltados para a educação, vai coordenar a política nacional da educação. Como que ela vai fazer isso? Articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo função normativa. Vocês devem lembrar também de aulas anteriores que nós enfatizamos que não é possível eu falar de política sem eu falar de norma, sem eu normatizar ações. E nada mais submetido a essa normatização do que a educação de dentro da escola, a educação formativa, a educação que prevê o desenvolvimento e a formação de habilidades e conteúdos profissionais para um aluno. Redistributiva, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Ela tem que saber distribuir, não é, o conteúdo a cada faixa etária. Eu não posso ensinar, por exemplo, função linear para uma criança de 7 anos. Ah, professora, mas eu conheço um garoto que é gênio tal. Ele é gênio, o nome está dizendo, ele foge daquela matriz regular para a qual o ensino percebeu, pesquisas perceberam que criança nessa faixa etária recebe tal e tal ensinamento. Então, ela redistribui o conhecimento. E ela é supletiva, no sentido que ela tem que dar suplementos. Que suplementos são esses? São condições físicas, materiais e organizacionais para o exercício da educação formal. E como é que eu tenho isso? Ora, basta você olhar a escola. Na escola você tem que ter uma estrutura física bastante organizada. Você chega a ter a secretaria, lá tem os arquivos, tem que ter papel, tem que ter computador. Tudo isso faz parte de suplementos que favorecem a redistribuição e a normatização da educação em relação às demais instâncias educacionais, ok? O ensino de dentro e o ensino de fora ainda continuando. Dentro da escola, tem-se a obrigatoriedade de se aprender, entre outros saberes, a língua portuguesa. Isso aqui foi um exemplo que a gente retirou para trazer para vocês a seguinte explicação. Querendo ou não, desde que a criança entra na escola,
o que mais ela faz é praticar o exercício da linguagem. E por que isso acontece? Porque, como nós falávamos em momentos anteriores, a linguagem é o nosso modo de nos manifestarmos e nos mostrarmos como presença no mundo. Eu só estou aqui porque eu tenho esta competência de me comunicar, de falar, de dizer o que aprendi e o que é possível ensinar a partir desse aprendizado. Na escola, obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. Ora, mas professora, é obrigada eu aprender a ler e escrever? É, de certo modo, dentro da escola, isto é uma obrigação. Porque o ler e o escrever é uma necessidade para o ser humano. Veja que o ser humano, mesmo antes de se fazer em instituições, o ser humano já se expressava desenhando dentro das cavernas aquilo que ele pretendia, aquilo que ele sentia. Não é à toa que os primeiros escritos são extremamente rudimentares e eles são o quê? Conteúdos que a gente vai falar, conteúdos internos de observação de culto, na medida em que eles todos estão envoltos, abrigados dentro de cavernas, lugares específicos que vai aí ter toda uma rede de antropólogos que vai fazer uma análise do porquê que isto acontecia e vai inclusive relacionar o ato das primeiras escritas a uma intenção já religiosa, uma intenção já de religar o homem se vendo como um ser capaz de se ligar a algo divino, mesmo antes de se ter esta noção teológica de Deus. Então, e como é que isso vem para a escola? Por que vem para a escola se eu já entro sabendo falar? Por que eu não posso aprender isso fora? Porque a escola ela tem que lhe dar condições de conhecer, observar e se mover, se movimentar dentro do mundo que você vive, não é? Eu gosto muitas vezes quando eu falo em movimento, eu gosto de abrir um parêntese, aqueles meus parênteses horrorosos, né? Que podem às vezes deixar você meio complexo, mas aí você vai procurar. Você, meu aluno, minha aluna que está aí do lado, tem acesso à internet? Baixa lá a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 4º, se não me engano, vai falar do direito de ir e vir. Eu acho interessante essa liberdade, como ela é uma liberdade autónoma, não é? Que a gente vai chamar, que ela é a liberdade do movimento. Eu tenho que me mover no mundo. Antes dessa declaração, Dostoiévski escreve um livro muito conhecido chamado Crime e Castigo. E lá a personagem tem uma frase fantástica que mostra esta liberdade de movimento, esta liberdade de ir e vir. Perguntado onde ele vai, por que ele vai, ele diz, vou ao recanto, ao bar, né? Porque nos dias de hoje é necessário se ter onde ir. Veja que quem dizia naquela época, século XVIII, final do século XVIII, que não tinha um lugar para ir, era tão discriminado hoje quanto você dizer que não é um trabalhador, que não é um estudante. Mas voltando aqui, por que, não é? Nós vamos perguntar, a linguagem é obrigatória, o ensino da língua é obrigatório dentro da escola? Ele vai dizer, se a escrita e a linguagem são utilizadas apenas dentro da escola. Vamos perguntar aqui, a escrita e a linguagem são utilizadas apenas na escola? Existe algum saber que já levo comigo para dentro da escola? Eis o problema que ele coloca. Na medida em que vai se entender, não é? Vai se querer compreender a escola como lugar onde obrigatoriamente se aprende a ler e escrever. A linguagem e a escrita fazem parte de todos os contextos da vida social.
no trânsito, é necessário se ter o domínio da língua ortográfica para se orientar. E além de se ter, eu vou mais longe, o domínio da língua ortográfica, nós devemos dominar outros sinais. As placas de trânsito, por exemplo, elas são um código à parte da linguagem, mas é uma forma de linguagem, a qual você tem que estar apto para se mover. Olha aí, não é? O verbo movimentar-se, voltando novamente para se mover no mundo, não é? E aí a responsabilidade da escola, para que você esteja orientado para saber mover-se no mundo. Por isso que na escola é obrigado a ler e escrever. Tá. Por outro lado, a criança já chega falando na escola. Ela aprenderá a utilizar a língua em sua norma culta. Quando nós estamos no ensino, eu costumo dizer para todos vocês, alunos e alunas, a seguinte questão. Por que eu faço você estar fazendo redação, estar lendo, pesquisando? Por que eu peço esse tipo de exercício para o meu aluno? Porque tem uma questão. Quando eu vou estudar, eu não vou estudar para me manter do mesmo jeito. Eu vou estudar para mudar um comportamento, mudar meu vocabulário. Eu não posso dizer que terminei o curso, fiz a disciplina de Homem, Pensamento, Cultura, e eu não aprendi o significado de uma palavra diferente. E se eu aprendi o significado de uma palavra diferente, por que eu não trago essa palavra para o meu dia a dia? Por que eu não efetivo o significado dessa palavra na minha vida cotidiana, no meu trabalho? Eu estudei para isso, então eu tenho que fazer disto, olha aí, um movimento, um devir, um momento de transformação. Porque não adianta eu estudar e não modificar. A mesma coisa seria eu ter pensamento. Nós só pensamos para mudar. Não é por outra coisa que nós nascemos com razão. Se fosse para nós sermos sempre a mesma coisa, não haveria necessidade de nós termos nascido com razão, porque não ia mudar nada. Agora a gente nasceu com essa competência, com essa, digamos assim, ferramenta, exatamente para provocar mudanças no mundo em que nós vivemos e construir mundos diferentes também. Por isso que nós temos que aprender uma língua na norma culta, porque quando eu conheço, quando eu aprendo, eu amplio o âmbito da minha ação. Eu amplio também o público com o qual eu vou debater melhorias. Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham. Pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos no diálogo. O que eu acho interessante a gente perceber que a educação, esteja ela no seu lugar obrigatório, que é a escola, ou esteja ela no lugar do trabalho, ou esteja ela num grupo de leituras, você vai sempre perceber que a educação, ela só se faz no compartilhamento. Eu não posso falar de educação em isolamento. E aí eu gosto muito de trazer o Kant para você, que ele lá na Crítica do Belo, né? Na Crítica do Juízo, perdão, ele vai dizer assim, ora, se eu morasse numa ilha sozinho, eu não teria necessidade de ornamentar a minha casa, mas eu vivo em sociedade e a sociedade me vê pelo que eu apareço. Você já vai ter a necessidade da educação, até para você ser bem visto socialmente, não é? Isto que muito me anima
este compartilhar um mundo, uma vida por meio da educação. Esta é a maior ganho da educação, porque você vai ter, se você está dentro da escola, que compartilhar o aprender e o ensinar. Se você está no local do trabalho, do mesmo modo. Se você está num convívio com amigos, do mesmo modo. Outro corifeu da filosofia importantíssimo que nos diz, inclusive em ato, que a educação é este compartilhar, foi Platão. Platão nunca escreveu uma prosa, só escreveu diálogos, né? Inclusive cartas, muitas cartas, mas só escreveu diálogos. Isso está nos dizendo em ato que educação é compartilhar. Educação é um estar com, é um estar juntos para melhorar, não é? O ensino escolar deve ser o elemento de troca, de novo nós aqui, de troca constante com as experiências sociais. E aí nós vamos ter a nossa tão famosa LDB, dizendo que a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é uma necessidade, é uma exigência. É isto aqui que eu acho que deve, nesse momento que nós estamos caminhando para o fim desse módulo, eu acho que é ver a educação como este vínculo, como este fio invisível que une a todos nós, quer no trabalho, quer na sala de aula, como estudante, quer em nossa casa. Este fio é a educação que vai nos ligar a todos. É isto que eu acho que tem que nortear a nossa prática educacional, tanto no trabalho quanto dentro da escola, principalmente nós, profissionais da educação. Não é? Escola como espaço compulsório da educação. Isso aí é este filósofo que escreve sobre a educação, sobre a pedagogia, um livro fantástico que está lá na nossa bibliografia, nas referências bibliográficas da Carta de Navegação. Quem tiver oportunidade pode baixar pela internet, porque todos esses livros eles já são de domínio público, você baixa em PDF sem custo e vai ter uma leitura satisfatória e que vai com certeza fazer você pensar sobre uma face do caráter da educação, que é essa de formar o ser humano como pessoa. E aí o que é que Kant vai dizer? O homem precisa de formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá valor em relação a si mesmo como um indivíduo. Veja, quando a gente aprende, que a gente diz assim, poxa, eu fui bem na prova, isso dá uma satisfação, não é? Isso dá uma satisfação para nós. Essa satisfação nós apenas podemos compartilhar com os outros. Mas aquilo que nós sentimos de satisfação é muito maior do que aquilo que nós podemos, na verdade, falar para os outros. Agora, por que o homem precisa da formação ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins? Porque o homem é o único animal na Terra que precisa ser ensinado. Se você vê, por exemplo, a vaca, quando ela tem um bezerrinho, ninguém coloca o bezerrinho em pé e fica, vem, neném, vem. Não é assim. O bezerro já nasce andando, mas o ser humano não. O ser humano passa por um processo e ele precisa ser conduzido, porque você vai ver que a criança, quando ela está começando a andar, ela não tem noção de perigo. Ela não tem um instinto de defesa. Então, tem que alguém estar conduzindo os seus passinhos, os primeiros passos, para indicar até onde ela pode ir. Porque senão ela se machuca, ela cai, ou ela até pode morrer se não tiver um cuidado adequado, não é? Então, desde aí, você vai ver o caráter necessitário da educação.
A educação para o ser humano é uma necessidade. Eu, por exemplo, se eu não tivesse pessoas que me ensinaram, se eu não tivesse minha mãe, meu pai para me colocar na escola, se eu não tivesse tido professores, se eu não tivesse tido amigos, pessoas da sociedade que me ajudassem, eu não teria me formado, não é? Como é que eu ia me formar sozinha, descobrir tudo só? Não é possível, não é? Por isso que nós temos aí todo um processo ideológico, não é? Que nós vamos ter que a arte, a educação, ao mesmo tempo que elas lhe ensinam, que elas lhe expandem, ao mesmo tempo elas também lhe obliteram, não é isso? Então nós temos que estar atentos, não é, a isso, porque depois que nós adquirimos determinado conhecimento, nós temos que refletir sobre nossa realidade política e social. Por isso a educação, ela é necessária para o ser humano, né? A formação da prudência, porém, prepara o homem para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. E aí ele bota lá. Quando eu aprendo uma profissão, olha nosso alinhamento aí, quando eu aprendo uma profissão, eu tenho um valor como indivíduo. Mas quando eu aprendo a formar um caráter, a ter uma posição social, quando eu me torno um cidadão, eu tenho um valor público. Mas, professora, como é que eu adquiro um valor público? Ora, você, minha aluna, meu aluno, aí na sua cidade, seja lá em Machadinho, seja lá no polo binacional, polo binacional. Estão me ajudando aqui, perdão, meus queridos, né? Enfim, seja lá em Nova Brasilândia, eu tenho certeza que as pessoas dizem assim, o Antônio, a Maria, eles trabalham lá na escola tal. Olha aí o seu valor como cidadão, você é um profissional daquela escola. Você é um profissional de determinada empresa. Nesse sentido, você tem um valor público, porque você, dentro do seu cargo, você não pode errar. Você até pode, não vamos colocar isso numa dimensão, não é que eu não vá cometer uma falha. A falha que você não pode cometer é de caráter. Como teve uma época aí na crise da Espanha, eu acredito que vocês viram nos noticiários, foi muito divulgado, não é? O povo fazendo fila, quase 40% da população produtiva da Espanha buscando emprego, sem emprego, e o rei foi caçar elefantes. Isso deu uma repercussão tão negativa, que o rei teve que ir na televisão dizer, olha, eu errei. Veja, por que ele teve que fazer isso? Porque não foi um erro burocrático, um erro que se conserte, foi uma falha de caráter. Como é que meu povo está ali buscando trabalho e eu estou lá no lazer, caçando elefante? Não é? Isto não é bom, assim é você. No seu ato de cidadão, você está dentro da escola. Então, tudo que você fizer ali dentro, você tem que estar relacionado em dignidade com o posto que você ocupa. No sentido de que, quando forem falar de você, não vão falar da sua pessoa, vão falar do funcionário. E é isto que a gente também forma aqui, um funcionário que saiba aliar a sua competência cidadã com a dignidade que o seu posto lhe oferece, não é? E a respeitabilidade, por conseguinte, daquilo que você recebe como profissional daquele lugar. Nas vivências escolares, você também experimenta a participação em espaços de convivência. A escola é um espaço constituído de multiplicidades de espaços de convivência. Ora, você vai ter, a escola tem a cozinha, a escola tem as salas de aulas, tem a diretoria, tem a secretaria. Todos esses espaços, eles têm uma função, mas eles também têm a finalidade de se interrelacionar e passar a importância
importância que cada espaço daquele tem. Eu costumo dizer que uma das coisas que está muito esquecida na nossa educação é exatamente a questão da alimentação. A alimentação dentro da escola, como merenda escolar, ela não está sendo vista como uma face da educação. Ora, e é a primordial. Eu educo uma sociedade a se alimentar a partir de onde? Da escola. É o que eu alimento, é com o que eu alimento a criança na escola que eu vou criar um bom hábito alimentar, não é? Se eu não prevejo que a educação é esse algo que educa uma sociedade naquilo que ela se nutre, eu também estou já desprezando uma face da educação. Nesses ambientes da escola, você está com outros juntos, convivendo, compartilhando a vida, as experiências e o jeito de sentir, de pensar, de se comportar, de se relacionar, volta aqui, e realizar atividades. Nessa convivência, todos se educam. Mais uma vez, nós vamos reforçar o caráter prioritário da educação como convivência para se realizar. Não existe o educar-se no isolamento. Assim acontece o dever humano. Homens e mulheres que trabalham, brincam, que participam da vida da escola e da vida comunitária, da maneira como aprendem a participar, não é? Então, olha aqui, voltou aquela nossa primeira questão da primeira aula. O devir humano, né? Ele se dá a partir dessa convivência com estar junto, né? Viver junto, viver um momento, criar circunstâncias, não é? Para se ter o quê? O exercício da cidadania. Na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada, compartilhada com os outros, não é? Intencional ou espontaneamente. Como é que eu percebo isso? Né? Pela transmissão de conhecimentos prontos, disponíveis e já produzidos pela humanidade. Ora, é aquilo que a gente falava, a LDB, ela tem um conteúdo prévio, pronto, a partir do quê? A partir de uma tradição histórico-cultural que mostrou que esses saberes são importantes, são relevantes para a formação do indivíduo humano. E C, pela investigação, pelo diálogo e pela experiência prática planejada. Agora olha aqui, diálogo de novo. Vivenciada e pensada por todos e para todas. Veja que de novo o diálogo voltou. Eu não posso dissociar educação de compartilhamento, de convivência. Não existe educar-se para isolar-se. A educação, ao contrário, é a peça de maior inclusão que o ser humano desenvolveu para a vida da humanidade. O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, os quais receberam igualmente de outros homens. E aí foi Kant, mas a gente tem que fazer referência a Rousseau, não é? O homem não poderia se educar entre bestas. O homem só pode se educar entre homens, não é? Essas coisas da educação deixam a gente arrepiado, né? E é entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e aprimorada pela educação. E que é possível chegar daquela forma a qual em verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva para uma futura felicidade da espécie humana.
O otimismo do Kant no progresso é tudo, não é? Porque ele vai dizer para nós que o nosso objetivo não é sermos felizes, é sermos éticos. O fim do homem é ser ético. Ele deve querer ser digno de ser feliz. E como é que ele tem esse merecimento? Quando ele se desenvolve pela educação, quando ele aprimora seus objetivos não para si mesmo, sozinho, mas para toda uma coletividade. Nesse momento, a gente vai parar por aqui e vai reforçar a vocês o caráter da nossa atividade, não é? Que tem lá para você fazer uma redação sobre como você se sente dentro da sua escola. Isto eu quero que você pense, eu quero que você reflita como você se sente como aluno e como você se sente como profissional da educação. E como o compartilhamento está dentro da sua vida de educador e de estudante, né, em formação. Nós vamos encerrando por aqui com um grande abraço e até a próxima. Olá pessoal, bom dia a todos e a todas, bom dia aos polos que estão nos acompanhando neste momento, bom dia alunos, e em especial a coordenadora de Extrema, Dilvânia, que hoje nós tivemos o privilégio de estar com ela aqui muito rapidamente, e eu também tive o privilégio de conhecê-la hoje, então bom dia para a Extrema. E bom dia a todos os polos, sintam-se à vontade na nossa correção que nós vamos dar continuidade. Como vocês observaram, a aula de hoje falou sobre LDB, competências da escola, desenvolvimento das habilidades e competências para alunos. Eu trouxe um pequeno texto aqui para fazer aqui uns conceitos sobre instituição, sobre instrução e ensino. Vamos lá, pessoal? Muito bem. Aqui nós temos um conceito de instrução, conforme foi falado nos outros slides. A instrução, ela faz referência à ação de instruir, ou seja, de ensinar, doutrinar, comunicar e transmitir conhecimentos. Dar a conhecer o estado de algo. A instrução é o conhecimento adquirido em um curso, adquirido em o curso que se segue, um processo que se estará a instruir. Ou seja, instrução na educação, ela tem um foco: transmitir conhecimento, desenvolver o processo de aprendizagem no aluno. Vamos lá agora para instituição. Há uma diferença da instrução para a instituição. A instituição, ela visa instituir, estabelecer instituição de uma ordem, por exemplo, uma ordem religiosa. Ou seja, a instituição ela está focada no conjunto de regras, normas estabelecidas para satisfação interesses coletivos. Por exemplo, a escola. A escola é uma instituição cujo objetivo é disseminar o conhecimento e instituir, né, a instituição. O foco dela é instituir dentro dos estabelecimentos. E a escola é uma instituição com foco no ensino e aprendizagem do aluno. Vamos lá agora para ensino. O que seria este ensino? É uma forma sistemática, aqui, ó,
sistemática de transmissão de conhecimentos utilizada pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes. Então, vocês observem aqui que nós temos instituição, instrução e ensino. Esses três aqui, pessoal, eles são as competências do desenvolvimento social. Eles estão dentro de um contexto e que ele visa trazer conhecimento, mudança, favorecer todo o processo de desenvolvimento do aluno. Vamos lá para mais um conceito, que são as LDBs que foi falada na aula da professora Noêmia. A LDB são diretrizes de base. LDB são diretrizes de base da educação nacional. Ou seja, a LDB, ela regulariza todo o sistema de educação. Toda e qualquer mudança no ensino tem que passar pela LDB. Tem que ser homologada, aprovada, para que, de fato, ela seja beneficiada aos alunos, toda e qualquer mudança. Ou seja, foi instituído a inclusão da educação infantil. Aqui, ó, dentro dessa educação infantil, nós temos a creche e a pré-escola. Como primeira, ó, a creche e a pré-escola, ela está como primeira etapa da educação básica. A LDB, a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, desde então ela vinha abrangendo os mais diversos tipos de educação. Então, vocês observem que a cada período que nós passamos, nós vivenciamos mudanças na educação, as transformações, os benefícios para os alunos. Por exemplo, aqui, nós temos aqui dentro da educação infantil, né, que agora é obrigatória, que houve essa mudança, que agora a criança, ela entra a partir dos 6 anos, que seria a educação infantil, então ela entra no primeiro ano, que nós falávamos anteriormente, antes da lei ter modificado, nós chamávamos de primeira série, que agora é primeiro ano. Então, agora, ele passa a ser obrigatório. Obrigatório a criança, a partir de 4 anos aqui, ó, a partir de 4 anos, que está inserida dentro dessa educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos. Que agora o ensino fundamental, ele tem 9 anos. Com máximo 14 anos, já tem que estar concluído toda a etapa dos 9 anos. Mas ele tem que ter essa sequência aqui. Creche, pré-escola, essas duas, elas começam a fazer a preparação para os 9 anos. A criança, quando ela sai da creche, da pré-escola, que ela entra já na educação infantil, no ensino fundamental, ela já tem que ter uma noção de alfabetização. E também o ensino médio. Esse ensino médio, observem aqui que ele estende-se aos jovens até os 17 anos, que era chamado segundo grau, agora é ensino médio. Então, com 17 anos, ele fecha esse ciclo. Além de outras modalidades de ensino, como a educação especial, que há bem pouco tempo não era tão focada essa educação especial, e hoje nós já observamos que dentro dessa educação especial nós temos várias modalidades, ou seja, tem a educação, dentro dessa educação especial, tem a baixa visão, tem também a deficiência intelectual. Então foi um desenvolvimento voltado, essa educação especial, ela contempla todas as necessidades necessárias para o aluno dentro da educação. E a escola, ela tem que estar preparada para receber o aluno. O governo tem que dar essa condição para que a escola favoreça a educação de qualidade, como nós abordamos também em outras aulas. Então,
esse papel aqui da educação especial não é só inserir o aluno dentro do contexto da escola, mas para que ele possa também desenvolver adequadamente. Aí veio a educação indígena e o ensino à distância. Todas essas modalidades de educação passou também por essa aprovação e homologação da LDB. Vamos lá para o próximo? Aqui eu trouxe aqui rapidamente para vocês observarem algumas competências que são do Estado e da Prefeitura. A Prefeitura ela fica encarregada da educação básica, que seria a creche, a pré-escola, o ensino fundamental 6 a 14 anos. A criança entra na escola com 6 anos de idade e não mais aos 7 como era. Elas entravam aos 7 anos, agora não, ela vai ter que entrar aos 6 anos, ela entra mais cedo e com isso aqui ela tem que estar sendo preparada para quando ela entrar nesses 7 anos aqui, que inclui até os 14 anos, que é o 9º ano do ensino fundamental. O Estado, ele prioriza o ensino médio, só que o Estado, mesmo trabalhando com o ensino médio, ele também tem parceria com a Prefeitura. Ele também pode estar trabalhando essa parceria com o município. E a União, aqui, o órgão da União, ele cabe organizar todo o sistema, todo esse parâmetro que eu acabei de falar anteriormente, ele passa a organizar todo o sistema educacional, inclusive o ensino superior. E eu trouxe aqui a questão do lúdico e o devir. É uma atividade lúdica, é uma atividade de entretenimento, ou seja, a criança quando ela entra numa escola, no espaço escolar, a escola tem que ter o espaço que é o chamado brinquedoteca. A criança precisa deste entretenimento para ela ser transformada, para ela se desenvolver. Por isso eu abordei o lúdico. O lúdico são as brincadeiras na escola. A criança aprende brincando através de jogos, brincar. Os jogos, dentro dessa brincadeira aqui, ela desenvolve a relação social, a compreensão. Existem várias atividades dentro do lúdico, que o lúdico está relacionado a jogos, brincadeira. Então, isso aqui a escola precisa ter, que são chamadas brinquedoteca. E vamos agora para uma das questões aqui. De acordo com o conteúdo analisado, demonstre de que maneira o ensino escolar pode contribuir para o ordenamento social. Ou seja, a instituição, o ensino, ele deve favorecer essa ordem social, trazer o desenvolvimento, a compreensão e a criatividade para o aluno. Sabendo se ler, olha só, como é que desenvolve essa ordem? Sabendo ler, interpretar códigos, linguagens, escrita. Essa escrita aqui é o nosso código social. A escrita é o código social. Fazem parte de todo o contexto da vida social. Por exemplo, no trânsito, quem vai dirigir, quem vai tirar carteira, tem que saber interpretar essas leis, que nós falamos em aula anteriores, que são as linguagens simbólicas, os signos, jogos de sinais, que você olha uma placa e você observa se é proibido, se não é proibido estacionar, dentro desse ordenamento social que a escola tem que ensinar. E vamos para alguns parâmetros curriculares. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, tem aqui uma referência, que eu gostaria que vocês acessassem essa referência, que tem aqui um checklist de todos esses parâmetros curriculares aqui, o que ele está traçando para a escola. Ou seja, a escola tem que favorecer a compreensão do aluno, usar sistemas simbólicos, como eu falei anteriormente. Ou seja, ele tem que aprender a analisar, interpretar. Isso aqui são as competências e habilidades do aluno. Confrontar, respeitar. Então, todas esses checklists, que eu só trouxe 3, tá aqui, ó, dentro
dessa fonte de pesquisa. Acessem, que vai abrir o parâmetro curricular com as competências para a escola, no que ela deve desenvolver no aluno. E a questão 2, expõe uma atividade de dentro da escola que favorece ao convívio social. Aqui tem apenas um parágrafo que está no volume 3 da página 85, que diz o seguinte: na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros, compartilhando, pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos. Ou seja, a relação, a interação social, ela contribui com que eu desenvolva todo esse conceito de vivência, de mundo, que são as minhas experiências, ouvindo outras opiniões diferentes da minha e sabendo respeitar a opinião do outro, que isso é importante, que a partir do momento que alguém traz uma opinião diferente da minha, eu preciso respeitar, analisar e somar com a minha experiência também. Isso favorece o conhecimento. E na questão 3, faça um comentário sobre a seguinte passagem: o ensino escolar deve ser o elemento de troca constante com as experiências sociais. Assim, o artigo 3, o inciso 11 da LDB exige vinculação entre educação escolar e trabalho. A escola, dentro do seu conteúdo metodológico, dentro do seu currículo escolar, ela tem que estar trabalhando o ensino, a educação que favoreça o trabalho para o aluno, que ele possa estar se desenvolvendo no trabalho, que ele aprendeu na escola, ele possa estar apresentando no trabalho. Ou seja, a escola tem que preparar o aluno para uma formação. Vamos lá para o próximo? E aqui eu trouxe de novo a LDB, a Lei 9394/96 de 1996, ela estabelece. Lembra que eu falei logo no início que a LDB, toda mudança a LDB precisa homologar, tem que estar aprovado. Se de fato a mudança que se quer favorece a educação. Então ela tem nos seus artigos, seus primeiros artigos, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Então, quando a criança entra lá na creche, na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, passa para o ensino superior, ela já tem que vir preparada para o mundo do trabalho, para ter uma formação técnica, profissionalizante ou superior. E é necessária a vinculação entre a educação e trabalho. Senão, como que se vai consolidar a educação? De que forma eu estou preparando o aluno para o trabalho? Vamos lá para o próximo. A questão 4, comente. Isso aqui é um comentário pessoal de vocês. Comentem seu entendimento sobre ensino intencional, ou seja, a intenção da escola. Qual é a intenção da escola hoje? O que ela está preparando para o aluno? Qual é os objetivos da escola para o mundo do trabalho? Contempla em seu currículo? O projeto pedagógico da escola contempla o que a LDB está abordando? Aí diz assim, na escola se ensina pelo exemplo prático, pela vivência observada e compartilhada com os outros. Intencional ou espontânea. É a vivência, é a relação social do dia a dia na escola. A criança, quando chega na escola, ela se depara com outras crianças, com crianças que já trazem uma educação básica de casa diferente da dela. Então, ali a escola vai estar trabalhando essa interação social. E aqui o ensino pode ser praticado, aqui ó, praticado de diferentes formas. O ensino formal, aqui o ensino formal é aquele praticado
Olha só, praticado pelas instituições de ensino, que é esse ensino formal, para que o aluno possa aprender de fato e ter esse respaldo de conteúdo. Aí eu trouxe também o ensino informal, que é esse ensino do dia a dia, o que nós estamos trabalhando, a relação social, nós aprendemos no dia a dia esse ensino informal. E nós também temos o ensino não formal. Esse ensino não formal, por sua vez, ele é intencional. Em geral, é aquele relacionado a processos de desenvolvimento de consciência política e relações sociais. Aqui eu trouxe esse parágrafo que está aqui abordando para vocês algumas formas, algumas práticas de ensino. Então, eu gostaria que vocês se debruçassem um pouco mais sobre ensino formal, ensino informal e ensino não formal. Ok, pessoal? E a todos um bom estudo, continue, né, nos acompanhando nesse desenvolvimento com vocês, porque é nosso interesse que vocês aprendam mesmo. Mandem suas sugestões, questionem, perguntem. Se a aula de hoje não ficou bem esclarecida, envie lá para o fórum que a gente vai estar interagindo com vocês. Até a próxima terça-feira, fique com Deus.